Olá, eu sou Luiz Mário Pará, farmacêutico, especialista em assistência farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas e professor. Nós estamos aqui hoje para falar sobre estratégias de cuidado farmacêutico voltado com o combate do Covid-19. E por estarmos em meio à pandemia e ao isolamento social, eu estou gravando esse vídeo da minha própria residência. Eu agradeço ao convite da FEPA para tratar desse assunto tão importante, atual, e que ainda precisa ter vários aspectos esclarecidos. Então, sejam bem-vindos e vamos adiante. Para começar a falar sobre esse assunto, é muito interessante que nós nos localizemos sobre essa pandemia. Então, nada mais justo do que iniciar falando um pouquinho do histórico. Bem, em 2019 ainda, ao final de dezembro de 2019, uma série de casos de pneumonia atípicas e graves começaram a ser registradas na China, mais especificamente na cidade de Wuhan. Bem, o agente causador dos quadros de pneumonia foi identificado como um novo tipo de coronavírus ainda em 7 de janeiro de 2020. E na época ele foi batizado de nCoV 2019, que nada mais é do que uma sigla para novo coronavírus do ano de 2019. Bem, não demorou para que novos casos começassem a aparecer e ser registrados em várias partes do mundo. E em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou estado de emergência de saúde pública de interesse internacional, que já foi um alerta para o mundo inteiro. Em 26 de fevereiro de 2020, foi registrado o primeiro caso no Brasil, em São Paulo, de um indivíduo que tinha retornado há pouco tempo da Itália. Em 11 de março de 2020, com o número de casos registrados pelo mundo aumentando, foi declarado que estávamos em estado de pandemia. Atualmente, a transmissão no Brasil já se tornou comunitária, ou seja, já ocorre dentro do próprio país. E hoje, na data de hoje, 16 de maio de 2020, já temos no Brasil 233.142 casos confirmados e 15.633 óbitos. Bem, o coronavírus continuará a se espalhar, com algumas estimativas prevendo que a maioria das pessoas do Brasil estarão expostas a esse vírus. São dados alarmantes. E dados alarmantes como esses só ressaltam a importância de um esforço conjunto no combate a essa pandemia. Então, qual é o papel do farmacêutico nesse contexto? Para responder essa pergunta, é preciso ter em mente que o farmacêutico é o profissional de saúde mais disponível à população. As farmácias estão amplamente distribuídas por todas as cidades do país, sendo inclusive comumente mais numerosas em alguns pequenos municípios do que a soma dos serviços de saúde públicos e privados. Somado a isso, ainda temos a obrigatoriedade legal e o compromisso ético de manter um profissional de saúde, no caso, claro, o farmacêutico, nesses estabelecimentos durante seu horário de funcionamento. Em dados de 2018, do Conselho de Farmácia, eram registrados mais de 87 mil farmácias e drogarias privadas no Brasil. Como eu disse, o farmacêutico é o profissional de saúde mais disponível à população, com capacidade técnica para realizar e interpretar exames laboratoriais e até solicitar exames para fins de monitoramento farmacoterapêutico, realizar orientação farmacológica e não farmacológica, manejar sintomas de problemas de saúde autolimitados e, quando necessário, realizar, inclusive, a prescrição farmacêutica. Todas essas atividades estão previamente e claramente regulamentadas por leis e resoluções que garantem a responsabilidade do farmacêutico nessas atitudes, como a 13.021, a RDC 44 de 2029, as RDC 585 e 586. Assim, as farmácias são pontos de acesso à saúde estratégicos para o funcionamento da rede, pois os pacientes com risco de contaminação e que apresentam sinais e sintomas característicos podem ter o aconselhamento de um profissional de saúde
antes de se dirigir ao atendimento hospitalar. E isso é muito importante. Por quê? Por volta de 70% a 80% dos indivíduos apresentam apenas sintomas leves e moderados. A maioria se recupera sem a necessidade de tratamento de maior complexidade. Os sintomas iniciais da contaminação são comuns a de outras infecções virais. A grande maioria desses indivíduos infectados vai apresentar apenas sintomas leves. Sintomas esses que são facilmente manejáveis por meio de medicamentos de venda livre, de orientações voltadas ao cuidado, do acompanhamento, do isolamento e por orientações voltadas ao controle da disseminação da doença. Tudo isso ajuda a diminuir o risco também do uso irracional de medicamentos. O paciente ter contato com um profissional de saúde no momento que ele vai selecionar o medicamento que ele vai utilizar, mesmo que seja por demanda própria, seja por automedicação, naquele momento em que ele tem contato com o farmacêutico, a garantia do sucesso dessa terapêutica e da seleção mais adequada possível do medicamento também fica garantida. Além disso tudo, no momento que o paciente procura a farmácia e conversa com o farmacêutico, ele está capacitado para realizar uma espécie de triagem, pois o farmacêutico tem condições de identificar o paciente que precisa ser encaminhado a um serviço de emergência ou encaminhado para um atendimento hospitalar. E também ele pode identificar quais indivíduos podem simplesmente ser tratados na drogaria. Essas ações, em geral, já fazem parte do dia a dia do farmacêutico e já ajudam diretamente no controle de um dos principais problemas causados pela pandemia, que é a superlotação dos serviços de maior complexidade e a consequência grande probabilidade do colapso do sistema de saúde. Vários países pelo mundo já alcançaram esse colapso justamente por causa dessa superlotação. Apesar do número de pacientes que alcançam os casos graves não serem tão grandes, quando a contaminação acontece de forma exacerbada, muitos pacientes atingem o estado grave ao mesmo tempo. E todos eles, estando graves ou não, têm a tendência de procurar o serviço de saúde, o que só incha esse serviço. E a farmácia cumpre um papel muito importante nesse momento de atender os pacientes com menor desenvolvimento de sintomas, os pacientes com quadro mais leve e que podem ser manejados sem problema nenhum, num atendimento mais básico de saúde. E essa é uma das importâncias dessa grande capilaridade das farmácias no Brasil. Mas para isso é importante que o farmacêutico fique atento para algumas estratégias de cuidado voltadas ao combate do Covid-19. E eu sugiro que isso possa ser visto de pelo menos duas formas diferentes, com ações voltadas ao público geral, ou seja, a população como um todo, e outras voltadas para aqueles indivíduos já identificados como pacientes. Quando eu falo do público em geral, da população como um todo, o papel do farmacêutico está muito voltado à difusão de conhecimento, principalmente sobre a prevenção e o controle do Covid-19. Mas, quando a gente já começa a tratar sobre indivíduos, possíveis pacientes, é importante também agrupar eles em grupos diferentes. Porque nós podemos ter os casos suspeitos, os casos confirmados e os indivíduos em contato com esses indivíduos que são suspeitos ou confirmados. E para cada um desses indivíduos, o farmacêutico tem um papel a ser cumprido. Quando nós pensamos em casos confirmados, é importante também identificar se, dentro desses casos confirmados, os pacientes apresentam sintomas leves, que são completamente manejáveis pelo farmacêutico e que podem ser atendidos pelas farmácias, ou se tratam de pacientes graves que precisam e devem ser encaminhados para um atendimento de saúde mais especializado. Já pensando em casos suspeitos, é muito importante o trabalho de aconselhamento, de orientação e até de apoio, de certa forma psicológico a esses indivíduos, orientando de forma correta sobre atitudes que
de autocuidado e de responsabilidade quanto a uma preocupação com o controle da disseminação da doença. E isso tem que ser feito também com os indivíduos que estão em contato próximo dos casos suspeitos e dos casos confirmados. Então, para o controle desses sintomas todos, o farmacêutico ele tem um papel super importante na orientação dos indivíduos, sejam eles confirmados, suspeitos ou mesmo apenas contatos próximos a esses pacientes. Quando se pensa em estratégia de cuidado farmacêutico, é importante pensar nesses cuidados voltados também à ação da farmácia comunitária. Na farmácia comunitária, nós temos contato por meio de pelo menos 3 formas diferentes com os pacientes. Pelo menos hoje em dia, né, dentro da pandemia, além da interação pessoal, face a face com o paciente, nós também temos o contato informacional com eles a partir de, por exemplo, pôsteres, flyers, ou qualquer outro tipo de material educativo que possa ser utilizado para a disseminação de informações corretas. Além disso, durante esse período foi liberado também o atendimento remoto, o que pode ser visto como uma importante ferramenta no cuidado da saúde. Independente da forma como se entre em contato com o paciente, independente da forma com que você tenha toque desse paciente, que você consiga sensibilizá-lo, é muito importante trabalhar também sobre 3 aspectos diferentes. Sobre a dispensação dos medicamentos, o manejo das doenças crônicas e a educação ao paciente. Quanto à educação, eu já falei bastante, e eu só quero reforçar que é muito importante o farmacêutico trabalhar com dados científicos concretos, levando esse conhecimento científico sobre a prevenção, identificação e tratamento do Covid-19 à população de forma responsável. Isso pode ser feito principalmente durante a conversa com o paciente, mesmo por volta e utilizando materiais educativos, ou mesmo durante o atendimento remoto. Quanto à dispensação de fármacos e a consulta e o provável encaminhamento desse paciente, o farmacêutico tem um papel super importante a cumprir nesse momento, comunicando e criando esse elo de contato entre a farmácia e o hospital e vice-versa. Porque no atendimento mais fácil à população, que é a farmácia, nós temos a capacidade de identificar a gravidade dos sintomas que o paciente apresenta. Então, temos um papel super importante a cumprir nesse momento, orientando, reforçando e mesmo tentando garantir a ida do paciente a um nível de atendimento de saúde mais complexo quando necessário e orientando a grande maioria dos pacientes que não faça isso de forma indiscriminada, manejando esse paciente naquele ambiente, orientando para ele tomar medidas de autocuidado. A população ela precisa, além de combater o Covid-19, saber como combater o Covid-19. Outro aspecto importante também de estratégia de cuidado farmacêutico, principalmente na farmácia comunitária, é o manejo de doenças crônicas. Muitos dos pacientes que irão e estão nos procurando, eles já fazem uso de tratamentos para doenças crônicas pré-existentes. E a atenção voltada a esse tipo de paciente é muito importante. Por quê? Durante o início da pandemia, muito se falou sobre a possível piora dos sintomas do Covid-19 por conta da utilização de alguns medicamentos para o controle de doenças crônicas, principalmente para medicamentos utilizados contra a hipertensão. Bem, nada disso foi comprovado. Não existe nenhum estudo que comprove que o uso desses medicamentos pode agravar os sintomas da infecção. E mais importante que isso, as sociedades médicas do mundo todo são categóricas ao afirmar que pacientes que estão em tratamento de doenças crônicas
não devem suspender seus tratamentos por conta do Covid-19. E o farmacêutico também tem um papel muito importante nesse momento, que é garantir a adesão dos pacientes ao tratamento. Esse tratamento pré-existente ele tem que ser mantido, a não ser que ele seja suspenso por ordem médica após análise de exames laboratoriais, exames complementares e anamnese clínica. Bem, para conseguir identificar se o paciente é grave, se ele tem sintomas leves, moderados ou graves, é importante compreender e conhecer os sintomas do coronavírus. E mais do que isso, também diferenciá-los de outros problemas de saúde que apresentam sintomas semelhantes, como resfriado, a gripe, a alergia. E por conta disso, é importante comentar sobre alguns sintomas. A febre, a dor de cabeça, falta de ar, tosse, espirros. Vários desses sintomas eles são comuns. Mas, quando se trata do Covid-19, é muito importante ficar atento para alguns sintomas que podem aparecer simultaneamente, como tosse, febre, falta de ar, desconforto respiratório e outros dois sintomas que têm se apresentado com uma frequência muito grande, que é a anosmia e a disgeusia, a perda do olfato e do paladar. Bem, nós vamos falar disso melhor mais adiante, mas é importante desde já deixar claro que não existem tratamentos específicos caso o indivíduo apresente esses sintomas. O Ministério da Saúde vai recomendar repouso, isolamento e as medidas para controle de sintomas. Esses sintomas, em geral, eles vão aparecer em média 5 dias após o contágio. Os sintomas do Covid-19 principais, eles incluem tosse seca, febre e a dificuldade para respirar. Quando esses sintomas se apresentam de forma grave, é muito importante que o farmacêutico fique atento, o indivíduo fique atento para procurar um serviço de saúde. Alguns sintomas, como eu falei, podem ser facilmente confundidos com Covid-19, como a gripe, o resfriado e a alergia. Mas é importante ficar atento para o agravamento desses sintomas. Aqui no material que está sendo projetado para vocês, existe uma tabela, um quadro comparativo entre esses sintomas, que pode ser de grande valia para você no dia a dia. Então, aconselho você depois a dar uma olhada com calma nessas comparações. Quanto à anosmia e disgeusia, há relatos de pacientes com infecção de Covid-19 que vão experimentar uma perda súbita de paladar e do olfato. Esses sintomas eles podem aparecer no início da doença, antes dos outros sintomas. Não há tratamento recomendado para eles também, mas é importante salientar que já, apesar de estar sendo comumente relacionado à infecção pelo Covid-19, ainda não há um consenso sobre a validade da identificação desses sintomas isoladamente como indicador efetivo de Covid-19, porque eles podem também ser atribuídos a outros problemas de saúde, a vários problemas de saúde. Por exemplo, a perda de paladar pode estar relacionada a alterações salivares, doenças bucais, alterações hormonais, utilização de algum tipo de medicamento, metais presentes na boca, uso excessivo de álcool, deficiência nutricional, ou seja, são várias as causas possíveis para, por exemplo, a mudança do paladar, assim como o olfato sendo atingido, a diminuição do olfato, da sensibilidade ao cheiro, pode estar relacionada a várias outras infecções virais que atingem o trato respiratório. Mas, então, você deve estar se perguntando quando a gente pode manejar com segurança esse paciente na farmácia e quando eu não devo fazer isso. Bem, claramente nós temos que ficar atentos aos sintomas e à gravidade referida pelo paciente e à gravidade percebida pelo profissional.
Alguns desses fatores, eles são subjetivos, outros são mais objetivos, por exemplo, como a febre, que pode ser facilmente medida, mas, de qualquer forma, o dado principal é o controle e a gravidade dos sintomas e o conjunto desses sintomas apresentados pelo paciente. Sintomas de gripe ou resfriado com bom estado geral podem e devem ser manejados ainda, se possível, pelo farmacêutico. O farmacêutico pode manejar esses problemas com medidas farmacológicas e não farmacológicas e principalmente com orientações sobre o cuidado desse paciente. Sempre reforçando que esse indivíduo ele precisa ficar recluso por pelo menos 14 dias e seguir todas as orientações de tratamento dos sintomas, sejam elas orientações de tratamento medicamentoso ou não medicamentoso, tomar cuidado com os critérios de higiene e o controle da disseminação da doença. Agora, caso esse indivíduo comece a apresentar pioras dos seus sintomas, pioras do mal-estar, do estado geral, ou apresente sintomas de alerta voltados a grupos de risco, com que vão apresentar sintomas característicos, o farmacêutico, em contato com esse paciente, deve insistir no encaminhamento desse paciente a um atendimento de maior complexidade. Ele deve se dirigir a um hospital e, se necessário, a uma urgência. Para que ele possa ser avaliado por meio de exames diagnósticos e pela avaliação clínica. Se após essa avaliação for percebido e detectado que o paciente está estável, ele vai voltar a seu isolamento e pode procurar a farmácia como um dos serviços essenciais de saúde abertos e disponíveis à população. E novamente esse paciente ele volta ao manejo farmacêutico. É muito importante nessa etapa o farmacêutico ter segurança e confiança de que realmente esse paciente foi identificado, passou pelo atendimento de maior complexidade e foi garantido que os sintomas dele, seu estado geral, encontra-se estável, para que o farmacêutico não corra o risco de mascarar sintomas graves da doença. A conversa e a consulta desse paciente tem que ser feita com muita segurança. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue captar essas informações? Como é que a gente vai garantir a confiança no que o paciente está lhe relatando, está lhe falando? E que perguntas a gente deve fazer? Como eu posso captar, encontrar todas as informações necessárias para realizar esse atendimento de forma responsável? Essa consulta de forma resolutiva. Bem, as etapas, os passos são muitos e as perguntas são variadas. Mas para facilitar e para nós aproveitarmos melhor o nosso tempo, eu vou apresentar para vocês uma técnica que na verdade é um tipo de estratégia mnemônica que eu adaptei. E ela se concentra no uso de uma frase bem simples, que é o "me conta, cara". Me conta, cara. Me conta o que você está sentindo. Me conta, cara, quais os sintomas que você tem. Me conta, cara, como foi que isso começou. Me conta, cara, quando, como, onde, quais os sintomas, o que é que você está sentindo, quais medicamentos você usa. Bem, por que uma estratégia mnemônica? Como são várias as perguntas que devem ser feitas ao paciente e no dia a dia, durante a correria de estar na linha de frente do combate ao Covid-19, isso pode ser facilmente esquecido ou atrapalhado por tantos afazeres que o profissional tem, é importante criar técnicas para garantir a segurança do procedimento durante a consulta. A estratégia mnemônica, que eu vou explicar para vocês, ela se baseia na utilização da primeira letra
utilizada na frase me conta cara, para tentar lembrar o farmacêutico de cada pergunta que ele deve fazer. O M é M de medicamento utilizado ou outra terapia. É uma informação muito importante se obter durante a consulta. O E de entender a linguagem verbal e não verbal do paciente, que é um dos procedimentos mais importantes durante a consulta. Compreender a real importância de dados subjetivos relatados pelo paciente. Muitas vezes o paciente pode falar que ele está com uma dor incontrolável, mas não demonstrar essa dor. Ele pode relatar para você que está bem, mas você pode visivelmente perceber que esse paciente encontra-se depauperado, enfraquecido, com uma face e com um comportamento que não condiz com esse estado relatado. Então é muitíssimo importante observar a linguagem não verbal em comparação com o que o paciente está lhe relatando. O C do conta está relacionado ao começo do transtorno, como começou o transtorno. A ocupação espacial, a irradiação local, onde, é muito importante também identificar. Lembremos que os primeiros casos de Covid-19, eles não eram comunitários, eles vieram de fora do país. Naquele momento, essa era uma pergunta fundamental. Saber também se esses sintomas são novos ou se eles se apresentam com certa frequência ajuda também a determinar se aqueles sintomas não estão relacionados a algum tipo de problema de saúde pré-existente. O T de tempo e duração do transtorno também é importante para saber em que momento da evolução da doença o paciente se encontra. Informações como o sintoma alivia com alguma atitude sua, ele piora com alguma atitude sua, com o que faz os sintomas aliviarem ou agravarem, também podem ser indicativos de que aqueles sintomas relatados pelo paciente podem ter uma origem diferente, uma origem diversa à infecção de Covid-19. Sempre é importante também considerar tratamentos não medicamentosos que o paciente está utilizando, as alergias, reações adversas e outros sintomas que ele possa vir a relatar e outras situações fisiológicas. É muito importante perceber e perguntar ao paciente. Se você estiver atendendo uma moça, por exemplo, é importante perguntar se ela está grávida. O relato da gravidade percebida, se o indivíduo considera que seus sintomas são leves ou moderados ou graves. Além disso, a associação com outras doenças, com outras enfermidades, e verificar novamente se os sinais e sintomas relatados pelo paciente não podem estar relacionados a essas outras possíveis enfermidades. Essa estratégia mnemônica, ela tenta resumir uma boa parte, a grande maioria, na verdade, das perguntas que devem ser feitas durante uma consulta farmacêutica, seja ela voltada ao Covid-19 ou não. Espero que esse material e essa estratégia mnemônica que eu estou apresentando para vocês no momento, que eu adaptei, possa ser útil para os colegas em vários tipos de processos e atendimentos diferentes e na prática clínica diária do farmacêutico. Confia em mim, essa ferramenta ela pode ser muito útil e muito importante para a gente. Mas, e daí, Luiz? Depois que eu tenho essa conversa com o paciente, depois que eu já tenho uma certa segurança do que o paciente está me relatando, o que o farmacêutico pode fazer? Que medidas farmacológicas e não farmacológicas podem ser tomadas? O que eu posso prescrever? O que é que eu não posso prescrever? Para responder essa pergunta, é muito importante primeiro salientar que não existem ainda investigações suficientes sobre os sintomas específicos da infecção do coronavírus para fornecer orientações mais direcionadas aos pacientes com Covid-19. No entanto, como o Covid-19 e a gripe apresentam variados sintomas semelhantes, é uma regra prática e uma recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, que as práticas
As práticas aplicadas para esse tipo de problema podem ser semelhantes às que são aplicadas para tratar sintomas da gripe comum, principalmente na grande maioria dos indivíduos, aqueles 70%, 80% que eu falei anteriormente na apresentação, que não vão desenvolver sintomas graves. A grandíssima maioria da população que, apesar de contrair a infecção, não desenvolverá sintomas mais graves do que os sintomas de uma gripe comum, de um problema de saúde autolimitado. E esses indivíduos vão curar sozinhos. O que nós temos que fazer? O que nós podemos e devemos fazer? Principalmente aliviar os sintomas desse paciente. Principalmente dar conforto ao paciente. Ajudar ele nesse processo de cura, que vai depender principalmente do próprio sistema imunológico desse paciente. Para isso, é importante nós ficarmos atentos a alguns dos sintomas que são mais comuns e mais relevantes nessa doença. E trabalhar principalmente com as medidas não farmacológicas. Para isso, eu vou apresentar para vocês agora um algoritmo sugerido para tratamento de gripes e resfriados não graves. Lembrando, pacientes graves eles têm que ser referenciados, direcionados, encaminhados a um serviço de saúde mais especializado e mais competente para tratar esses casos graves, já que não existe um tratamento ainda contra a infecção. O que tem sido utilizado são medicamentos off-label, medicamentos nos quais ainda não se tem certeza da eficácia e da segurança. Nesse ponto, o papel do farmacêutico é observar possíveis efeitos adversos gerados pela utilização desses medicamentos. Agora, no atendimento, na farmácia comunitária, o farmacêutico pode e deve aliviar os sintomas apresentados pelo paciente. Bora falar desses sintomas e ver o que nós podemos fazer. Quanto à dor de garganta, a dor de garganta é um sintoma comum, frequente nesse tipo de infecção viral. Como medida não farmacológica, o paciente pode utilizar, por recomendação do farmacêutico, produtos como mel, melitos, balas, como bala de gengibre, chicletes sem açúcar, pastilhas, que vão ajudar a combater o ressecamento da garganta e diminuir o desconforto. Repito, vai curar a infecção? Não, não vai curar, mas vai diminuir o mal-estar do paciente, aumentar o seu conforto, diminuir o seu sofrimento, que é um dos nossos papéis. Outro ponto importante a ser observado é que caso o paciente ainda relate desconforto isoladamente por conta da dor de garganta, lembrando que desconforto de vários sintomas ao mesmo tempo, principalmente associados a desconforto respiratório, é indicativo de que esse paciente não deve ser manejado pelo farmacêutico na farmácia. Porém, o relato da piora de sintomas independentes sem maior gravidade podem ser tratados com indicação de medicamentos de venda livre. No caso de uma dor de garganta um pouco mais intensa, mas ainda considerado leve, além das medidas não farmacológicas, pode ser utilizado, por exemplo, a recomendação da utilização de mucofaríngeos, gargarejos, pastilhas medicamentosas. Caso o paciente apresente sintoma um pouco mais intenso, podem ser utilizados anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides são dos poucos medicamentos que foram verificados segurança e eficácia até o momento. E todos os testes preliminares indicam que alguns deles podem ser utilizados com segurança, como é o caso do paracetamol, da dipirona e até mesmo do ibuprofeno, que no início da pandemia foi relacionado como um medicamento com potencial risco a esses pacientes com coronavírus, mas que no último mês, principalmente, ele se demonstrou seguro e as sociedades
médicas e farmacêuticas do mundo o recomendam agora como uso para o tratamento dos sintomas, baseado no perfil de segurança apresentado por esse medicamento. Por que é importante falar dos anti-inflamatórios não esteroides? Porque outros sintomas relacionados também ao Covid-19, que podem ser relacionados, são dor, febre e mal-estar geral. E em casos mais graves, assim, mais intensos de dor, febre, mal-estar geral, a medida farmacológica recomendada é justamente o uso também de anti-inflamatórios não esteroides. E seriam os mesmos, paracetamol, dipirona, ibuprofeno. Então é importante o farmacêutico estar atento na forma de uso, na recomendação, no perfil de segurança desses medicamentos, paracetamol, dipirona e ibuprofeno. Mas como medidas não farmacológicas, para ajudar a dirimir os sintomas como dor, febre, mal-estar geral, é muito importante a recomendação do repouso, a recomendação de evitar esforços e a utilização de banhos. Os banhos eles podem ajudar a combater e a controlar a febre, por exemplo. E é uma recomendação muito importante no controle desse tipo de sintoma. A febre, isoladamente, ou quando ela não se encontra muito alta, ela pode ser tratada com medidas não farmacológicas e farmacológicas do indivíduo em casa ainda. E quanto à congestão nasal? Bem, a congestão nasal não é um dos sintomas mais frequentes no Covid-19. Porém, é muito importante conversar sobre a congestão nasal por causa da utilização comum e frequente de medicamentos para o controle de sintomas de gripe, os famosos remédios para a gripe. Os conhecidos medicamentos que combatem os sintomas de gripe, em geral, são associações complexas que levam na sua formulação medicamentos que controlam os sintomas de dor, febre, mal-estar geral, associado a medicamentos que controlam os sintomas da congestão nasal, da coriza, da rinorreia. Bem, esses medicamentos muito associados, eles têm que ser vistos com cuidado. Devem ser utilizados com bastante cuidado também. Por quê? O paciente com Covid-19, na sua grande maioria, não vai apresentar a congestão nasal como sintoma. Logo, não é justificável, na grande maioria dos casos, a utilização desse tipo de medicamento muito associado nesses pacientes, por vários motivos. Primeiro, a questão do uso racional. O paciente não deve utilizar uma substância sem necessidade. Segundo, a utilização de antihistamínicos associado a vasoconstritores sistêmicos, por exemplo, que é o que nós temos nesse tipo de medicamento, eles podem piorar outros sintomas, como por exemplo a dor de garganta, porque a utilização dessas substâncias vai favorecer o ressecamento da garganta. Então, se o paciente não relata esse sintoma, se ele não apresenta esse problema, não há por que utilizar uma fórmula que contenha na sua associação vasoconstritores sistêmicos associados a antihistamínicos. Então, a principal recomendação ainda para esse tipo de sintoma é principalmente também a medida não farmacológica, a utilização de umidificador no ambiente, inalação de vapores e a hidratação. Essas medidas não farmacológicas, em geral, elas vão ser o suficiente para ajudar na congestão nasal, para diminuir o mal-estar do paciente, com segurança que é o mais importante. A utilização ainda de vasoconstritores sistêmicos ou tópicos, eles podem favorecer também aumento da pressão arterial sistêmica, o que pode trazer outros problemas ao paciente, caso os sintomas dele venham a se agravar. E quanto à tosse? A tosse é um sintoma frequente no Covid-19. Principalmente a tosse seca.
que ela é a que mais aparece em todos os comunicados e trabalhos publicados na comunidade científica. O sintoma tosse seca é um dos principais. Como é que o farmacêutico vai ajudar o paciente a combater esse sintoma? Novamente eu reforço, principalmente através de medida não farmacológica. Tomar muita água, garantir a hidratação do paciente. A água ainda é o melhor mucolítico e expectorante que existe e o mais seguro. Garantir a hidratação do indivíduo é muito importante. Por quê? Quais seriam as opções terapêuticas, as opções farmacológicas para esse paciente? No caso dele apresentar uma tosse produtiva, que é mais rara, a utilização recomendada, se nós seguirmos os critérios das gripes em geral, seria a utilização de mucolíticos expectorantes. Porém, a utilização de mucolíticos expectorantes é facilmente relacionada ao surgimento de broncoespasmos. E broncoespasmos é justamente o que você quer evitar num paciente com desconforto respiratório. Então, não é indicado a utilização de mucolíticos expectorantes sem a certeza absoluta da necessidade desse tipo de medicamento para o paciente, ou sem a certeza absoluta de que esse sintoma não provém de um paciente com Covid-19 com risco de desenvolver sintomas mais graves. Agora, a tosse seca, que é a tosse que se apresenta com maior frequência nesse tipo de paciente. A tosse seca, ela, como medida farmacológica, o que geralmente se utiliza são os antitussígenos. Alguns trabalhos demonstram a eficácia dos antitussígenos no início dos surgimentos dos sintomas. Apenas no início do surgimento dos sintomas, e mesmo assim sem apresentar um perfil de segurança. Ou seja, ainda deve ser utilizado com bastante cuidado e parcimônia os antitussígenos nesse paciente, mesmo que sejam antitussígenos de venda livre, que são os com maior segurança. Existe também a tendência e a possibilidade dos pacientes abusarem do uso do antitussígeno, exagerarem na utilização do medicamento na tentativa de diminuir esse sintoma tão inconveniente. E o exagero na utilização de antitussígeno é comumente vinculado ao surgimento de um outro problema, que é a depressão respiratória. Outro agravo que deve ser evitado de toda forma no caso do paciente com Covid-19. Você favorecer o surgimento de depressão respiratória é muito perigoso. Então, antes de indicar, prescrever, recomendar mesmo a utilização de qualquer tipo de xarope, seja mucolítico, expectorante ou antitussígeno, é muito importante você estar seguro do que você está fazendo, porque existe sim o risco de agravar os sintomas. Isso considerando que ainda não existem estudos demonstrando perfis de segurança e eficácia da utilização da grande maioria dos medicamentos que controlam, são utilizados para diminuir os sintomas no caso do Covid-19. Então, antes de recomendar, antes de indicar, antes de prescrever esses medicamentos, mesmo sendo medicamentos de venda livre, se concentre nos seguintes cuidados. Evite associações, principalmente associações exageradas. Tente alcançar os sintomas principais referenciados pelo paciente. Não se preocupe em prevenir sintomas que não apareceram. Associações polifarmácia, em geral, está relacionado ao surgimento de problemas relacionados ao uso de medicamentos. Dificilmente um paciente, principalmente pacientes com tendência a agravar seus sintomas, estão e estarão utilizando
apenas o medicamento que você está recomendando, e isso também aumenta a probabilidade de interações medicamentosas. Cuidado na hora de selecionar o medicamento também que você está recomendando. Procure o medicamento mais adequado para cada sintoma referenciado. Controle da tosse, dor de garganta, febre, mal-estar geral e congestão nasal. Se concentre em medidas não farmacológicas, se concentre em recomendações da utilização de produtos que vão diminuir o desconforto do paciente, diminuir o mal-estar dele. O que nós temos de medidas farmacológicas até o momento seguras e com eficácia demonstrada são os anti-inflamatórios não esteroides utilizados como antipiréticos e analgésicos, como paracetamol, dipirona e ibuprofeno. Colega farmacêutico, tome bastante cuidado no momento da indicação desses medicamentos. Não confie apenas no fato de serem medicamentos de venda livre. Nós estamos lidando com uma doença nova e que muito precisa ser conhecido ainda. E isso é muito importante. É interessante também discutir sobre isso, pois ainda existem muitas perguntas sobre essa doença nova. E o nosso conhecimento sobre o Covid-19 está sendo atualizado diariamente. É claro que devido a esse tempo limitado que eu tenho para conversar com vocês no momento, vários assuntos eu deixei de tratar. Por favor, fiquem à vontade para citar e corrigir qualquer tema ou recomendar qualquer outro assunto que você ache importante. E é claro, né, que essa apresentação aqui é um resumo e que ainda estamos todos aprendendo sobre essa doença. Pode ser que futuramente algumas dessas recomendações mudem, mas isso é o que nós temos de mais atualizado no momento. Eu quero agradecer novamente à FEPA pelo convite e obrigado principalmente a você que assistiu até agora esse nosso encontro. Eu tenho certeza que cada um de nós está fazendo a nossa parte. E fazer a nossa parte é fazer a diferença. Um grande abraço virtual a todos vocês. E a gente se vê por aí. Tchau, gente. Até a próxima.